Prezado diácono Jorge, seminarista Rafael, caros irmãos e irmãs, eu saudar o Monk que aqui está, Movimento Obra Nova de Casais. Conversão. Essa é a palavra do dia de hoje. A gente precisa se converter para Deus. Precisa mesmo. Nossas ações, nossas atitudes, nosso modo de pensar, de agir, o nosso jeito de ser cristão, precisa ser convertido. Precisa ser direcionado para Deus. Para Deus. Assim foram os primeiros cristãos. Assim iniciou o cristianismo com nosso Senhor Jesus Cristo. Com homens que se converteram ao ouvir a palavra de Jesus. Ouvimos no Evangelho, ouvindo a palavra do Senhor, abandonaram tudo e o seguiram. Pedro, André, Tiago, João, foram deixando tudo, se converteram. Porque o Cristo é mais importante, o Senhor é mais importante do que a rede, do que o barco. O Senhor é mais importante do que o carro, o Senhor, tudo isso tem importância, mas o Cristo é mais importante do que tudo isso. Converter. O cristianismo nasceu assim, pequenino, miúdo, de 2 pessoas, 4, depois foi crescendo, mas muito devagar, com pessoas que foram mudando as suas ações e atitudes. É claro que isso não agrada muitas pessoas, não é? Muito menos agrada ao sedutor do mundo, muito menos agrada aos espíritos imundos, muito menos agrada a Satanás. Por isso, na história da igreja, ela sempre foi atacada naquilo que é mais profundo, aquilo que é mais verdade no ser humano. A fé, ela é atacada, a igreja é atacada, sabe, naquilo que nos faz cristãos, acreditar em Jesus. Se você for ver, se a gente vermos a história da igreja, é assim que acontece. No primeiro momento, os cristãos são perseguidos. Os cristãos são mortos no estádio, na praça pública. O cristão era motivo de espetáculo. Vamos destruir o cristianismo matando os cristãos. Tertuliano diz: o sangue de cristão é semente de novos mártires. Que maravilha! E era verdade. Quanto mais se matava, mais cristãos surgiam. Que coisa doida, não é? É o testemunho, é a conversão. Veja como a gente precisa de pessoas testemunhando que vale a pena ser cristão. O inimigo não gostou disso, diz assim: vamos então colocar e semear na cabeça de alguns heresias. A igreja passou por tempos assim, cheio de heresias. Jesus é Deus, não é Deus. O Espírito Santo faz parte, está na Trindade, não está na Trindade. Maria sempre foi virgem ou não foi? É mãe de Deus ou não é? Começaram ensinamentos para colocar e semear essas discórdias na cabeça dos cristãos. A igreja reagiu então com os concílios e foi dizendo: a doutrina é essa, o ensinamento é esse, não há outra verdade. Tanto que rezamos em toda a missa o credo, está ali a nossa verdade, está aqui a nossa verdade, a gente não tem outra. É assim que Jesus nos ensinou, é assim que a igreja ensina, e é por aqui que eu devo seguir. E vencemos as heresias. Acabou? Não. Acabaram? Não. Ainda tem, mas a gente tem a disciplina da igreja.
A gente tem a doutrina da igreja, de pessoas convertidas para Jesus que a defendem. Então o inimigo não se deu por derrotado. E começaram os escândalos na igreja, da parte do clero, que tanto machuca e dói. Não é? Pessoas, padres, bispos, que era para manter a verdade, direcionar a verdade, não se convertem, não escutam a palavra de Deus, e a gente tem que estar sempre atento. Joelhinho dobrado para tocar o céu, não é? A gente dobra o joelho para tocar o céu, não é assim? E foi entrando isso, imoralidade, até mesmo imoralidade sexual. Olha, só que isso não é de agora, já há muito tempo, né? Já tem isso. Muito tempo. Mas isso machuca. Mas não desistiu ainda, porque a igreja vai vencer, e venceu esse mal imoral. Ainda está acontecendo? Acontece. Mas sempre se levantam pessoas que se convertem. E a partir de uns 300 anos para cá, lá por volta da Revolução Francesa, então agora nós vivemos uma época de uma falsa misericórdia. E isso entra dentro da igreja, e se a gente não está atento, a gente vai implodindo, sabe? Tudo aquilo que foi construído sobre a rocha, sobre Deus, vai implodindo. Porque essa falsa misericórdia diz assim: tudo está na misericórdia de Deus. Padre, tudo está na misericórdia de Deus. Não é assim que a gente diz? Nós não temos nenhum problema de dizer assim: não, vamos acolher os abortistas, vamos acolher e amar, não sei, o que vocês quiserem aí, os que cometem crimes. Vamos, porque Deus é misericordioso, Deus é pura bondade e puro amor. Vamos acolher aqueles que destroem a fé, porque a gente tem que ter diálogo com todo mundo. Mas a gente ataca aqueles que querem ter fé genuína e verdadeira. A gente consegue atacar aqueles que dentro da igreja defendem uma verdade, um ensinamento. A gente consegue, com facilidade. Consegue abraçar, não é? Um assassino, e às vezes não consegue abraçar um irmão de caminhada. Um irmão de caminhada, que dobra o joelho, que reza, que ora, que se entrega a Deus. A gente faz isso. A gente vive a fé verdadeira, mas caminha por uma doutrina errada. Jesus, quando chamou os apóstolos, Pedro, André, Tiago e João, diz assim o texto: e passando à beira do mar da Galileia, disse: segui-me, segue a mim, de Jesus. Aquilo que eu faço, vocês têm que fazer. Aí você vai dizer: padre, mas Jesus perdoou todo mundo. Sim, todos aqueles que querem mudar de vida. Todos aqueles. O que Jesus fez com aquele jovem que não quis mudar de vida? Não quis, que pena. Bateu na trave de Jesus. Eu pensei que ia dar certo. Eu pensei que ele ia engatar aqui comigo, seguindo nas minhas pegadas. Mas ele não quis mudar. Foi embora. E não teve a graça de ter o Senhor com ele no dia a dia e na eternidade. Está vendo? Está dizendo que eu estou aqui julgando as pessoas. Deus é que sabe disso. Mas o que eu quero dizer é que se a gente não botar os nossos pés nos pés de Jesus, seguir-me nas pegadas de Jesus,
Gente, nós vamos começar a fazer coisa que, como diz o dito, só o diabo gosta. Quando eu era pequeno, todos meus irmãos, meu pai morreu, a gente era muito pequeno. Quando a gente saía com a mãe é que ia na frente. Ela não deixava a gente, pode vir para trás aqui, vocês vão me seguindo, né? E onde ela botava os pés, a gente também colocava, né? Às vezes tinha que dar um passo maior. Porque a gente sabia que naquele lugar ali onde ela pisou, não tinha roseta, não tinha espinho, e não ia machucar os nossos pés. Seguir Cristo é isto, gente. É colocar os seus pezinhos onde Cristo já pisou, o que Cristo já fez. Seguir Cristo é isso. É não deixar que as modernidades da vida que hoje se apresentam tomam conta de nós. Aí a gente diz, antigamente era assim, agora não é mais assim. Como que as coisas de Deus não mudam? As coisas de Deus permanecem. As coisas de Deus continuam sendo as mesmas, ontem, hoje e eternamente, como diz a carta aos Hebreus. Porque Jesus é imutável, são imutáveis. O Espírito Santo. Portanto, a verdade anunciada aqui para a terra, para Nínive, para a capital Nínive. Esta verdade aqui anunciada, mesmo a contragosto por Jonas. Porque se você percebeu e escutou a leitura, diz assim: Nínive era uma cidade extensa que precisava de 3 dias para atravessar a cidade. Ele fez isso tudo em um dia, quer dizer que ele fez corrido. Mas Deus estava agindo na vida de Jonas para que a cidade se convertesse. A verdade que havia naquela cidade não estava, vejam só, não estava levando aquelas pessoas para Deus. Portanto, a minha verdade tem que passar pelo crivo da verdade de Deus. Se não passa, eu estou fazendo qualquer coisa, menos cristianismo. Eu estou vivendo a minha religião, menos cristianismo. Eu estou vivendo a minha verdade, e não a verdade de Deus. E não a verdade de Deus. Aquela cidade ouviu a voz de Deus. A cidade que era promíscua, porque Nínive era promíscua. A cidade violenta, porque os ninivitas, como os assírios, eram violentos. Nínive é a capital da Assíria. Eram violentos, matavam, destruíam. Olha. E depois de ouvirem Jonas, fizeram jejum. Vestiram sacos, se humilharam, desde o superior ao inferior, veja, se converteram, botaram os seus pés nos pés daquele que anunciou Deus, Jonas, ou colocaram os seus pés nos pés do Senhor, nas pegadas do Senhor. A gente tem que viver assim, gente, colocar a minha vida nas mãos de Deus, colocar a minha vida nas mãos do Senhor, pedir a Ele: Senhor, reina na minha vida, e afasta de mim falsas doutrinas. A gente tem, a gente escuta, a gente vê, a gente às vezes até faz simpatia, falsas doutrinas. Se você é católico, apostólico, romano, é falsas doutrinas. Vou lá ver como é que está a minha sorte, vou jogar o baralho lá. É falsa doutrina. Para nós é falsa doutrina. Para você que é católico, romano, é falsa doutrina. Para quem acredita, daí, então se aprofunde na fé deles lá. Você tem que se aprofundar na sua fé.
Tem gente que sabe da fé de todo mundo, sabe? Sabe isso, aquilo, mas não sabe nada da doutrina católica que você participa. Isso é colocar os pés nas pegadas de Jesus. Há uma só verdade, Cristo, e não há outra. Não há outra. Para nós cristãos, católicos, apostólicos, romanos, não há outra, não há. Olha o Salmo 24. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Veja só. Mostra, Senhor, os teus caminhos para mim. A vossa verdade, não a minha, a vossa verdade me oriente e me conduza. Oh, que graça. Que bom se a gente vivesse assim, né? Senhor, eu quero viver debaixo da tua verdade. Eu quero viver contigo e através de ti, Senhor. Reina na minha vida, reina no meu coração. Que a tua verdade me fortaleça. Vamos ficar em pé, gente? Se levante. Se você quiser, coloque a mão assim no seu peito, no seu coração. Se quiser, se não, só não atrapalhe quem está ao seu lado. Peça essa graça a Deus nesta noite. Reina, Senhor, na minha vida. Reina, Senhor, no meu coração, nas minhas ações, na minha atitude. Jesus, que eu seja um cristão de verdade. Que eu possa me converter. Jesus, que eu abandone os meus erros, a minha vontade. Jesus, eu não posso estar à tua frente, mas eu quero caminhar atrás de ti. Jesus, ajuda-me a ser um católico fervoroso. Ajuda-me, Senhor, a ser um católico que viva a verdade, que acolha os sacramentos. Jesus, que nesta noite, ao voltar para minha casa, amanhã se inicia uma nova semana, para muitos semana de trabalho. Jesus, que eu viva sempre contigo, que haja paciência em mim, que eu seja um homem da paz, uma mulher da paz, que eu não tente deturpar aquilo que vieste ensinar, mas que eu seja sempre obediente à igreja que tu formastes. Obrigado, Deus. Tira agora a raiva, tira do meu coração o ressentimento, tira os maus pensamentos, tira agora do meu olhar a cobiça, o desejo. Tira, Jesus, do meu ouvido as palavras perniciosas que me levam ao pecado. Tira do meu sentimento a luxúria. Tira, Jesus, a mentira dos meus lábios. Tira, Jesus, porque eu quero te amar de verdade, de verdade. Obrigado, Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Somente tenho a ti, tu és
és a minha herança. Te louvo em verdade.